Olá, eu sou o Marcos Vinícius, bem-vindos ao Portal Luz do Oriente, o seu canal ao encontro da espiritualidade. Falaremos hoje a respeito das formas pensamentos, como se opera as formas pensamento, o que são formas pensamento. Mas antes disso, minha gente, dá o seu joinha, ative o sininho das notificações e se inscreva no canal, isso é muito importante. Vamos fazer essa luz reverberar, vamos fazer essa luz se multiplicar, vamos fazer essa luz chegar em cada casa, em cada consciência, em cada coração, tá certo? Humildemente eu peço a voz, vamos compartilhar, espalhe para os seus amigos, pelos seus conhecidos, vamos espalhar essa luz, preparar para a era de Aquários, para a era de regeneração. Namastê a todos vocês. Bom, continuando os nossos estudos, falaremos a respeito das formas pensamentos. O que são as formas pensamentos? Inicialmente nós falaremos da primeira lei hermética, da lei de Hermes Trismegistus, o 3 vezes grande. A primeira lei hermética é a lei do mentalismo, ou seja, o universo é mental. O universo ele é uma grande mente que se inicia numa mente universal, numa mente infinita, a mente do Criador. E nós, que somos imagens e semelhança do divino, co-criamos com esse infinito ser. Entretanto, de maneira finita, na nossa proporção, lembrando que o nosso universo é de apenas 10% de luz, mas ainda assim somos co-criadores. Se não criamos para o alto, ou seja, em direção a Deus, com a criação mental, nós temos um outro tipo de criação que é para baixo, ou seja, via pelve, e a gente vai criar uma outra vida. Tudo é criação, tá bom? Então, minha gente, a gente inicia falando dos hemisférios cerebrais. Nós temos 2 hemisférios cerebrais, lado direito, que é a imaginação, que é criatividade, que é arte. E por ser imaginação, a gente imagina sempre o futuro. O futuro sempre está por vir. E tem gente que vive no futuro. Amanhã eu faço. Fiado só amanhã, mas amanhã nunca chega. Porque o futuro está sempre por vir e nunca chega. A pessoa fica procrastinando, são os procrastinadores, ficam sempre empurrando para depois, com a barriga. Depois eu faço, depois eu vejo. E aí, minha gente, isso é um produto mental, que o futuro, ele é um produto mental. Esse futuro nunca chega. Por outro lado, em contrapartida, nós temos o hemisfério esquerdo cerebral. E esse hemisfério esquerdo cerebral, ele é memória, ele é razão, ele é lógica. Ele é a memória do passado, ele remete ao passado. O lado direito remete ao futuro e o lado esquerdo ao passado. Então são pessoas que vivem presas ao passado. Do carro que teve não tem mais, da esposa que teve não tem mais, da casa que teve, do dinheiro que teve, da beleza que tinha e agora não tem mais, da juventude que tinha e agora não tem mais. Vivem presas a um passado. Futuro é imaginação, passado é memória. São ambos produtos mentais. O passado não retorna. E o futuro está sempre por vir, nunca chega. O único instante que existe é o aqui e agora. Tá certo? E aí, gente, vem os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles surgem do nada, como uma nuvem. E ao mesmo tempo que surgem do nada, eles também vão embora do nada. Tá bom? Só que nós temos a nossa mente física, a nossa mente fisiológica, que tem todos os seus processos mentais, mas alguém observa os seus pensamentos. Existe algo que está além da nossa mente, que nós podemos chamar de o observador. É a nossa consciência. Essa consciência observa os seus próprios pensamentos. Já repararam que vocês conseguem observar a qualidade vibratória do que você está pensando? É só parar um minutinho, respirar e observar. Ficar quietinho observando.
O observador está no nível da alma. Lembra da tríade espiritual que nós falamos sobre a constituição septenária do homem, dos 7 corpos? Faz parte da tríade espiritual, ou seja, do corpo imaterial, do corpo incorruptível, do corpo atemporal, de Manas, Budi e Atma, da tríade espiritual. Este é o observador, é o nosso ser mais íntimo, é o nosso ser mais puro, é o nosso eu verdadeiro. Ele é o observador da sua mente, da qualidade vibratória do seu pensamento. E por falar em qualidade vibratória do seu pensamento, existe um adágio místico que diz: pensamentos são coisas. Sim, minha gente, pensamentos são coisas, porque eles plasmam na matéria o seu próprio pensamento. O pensamento, ele é plasmado na matéria. Eu tenho uma história de um místico que ele conta que ele tinha uma visão espiritual, uma clarividência muito grande. Então ele viu um indivíduo e com a clarividência dele, ele viu ao lado desse indivíduo um Santo Antônio enorme, do lado do indivíduo. Só que aquele Santo Antônio, ele não era um ente espiritual, ele não era um ser espiritual. Ele era uma forma pensamento, de tanto que aquele devoto orava, rezava, chamava e clamava por Santo Antônio todos os dias e visualizava Santo Antônio todos os dias, ele criou um Santo Antônio em forma pensamento ao seu lado. Tamanha é a força do nosso pensamento. Pensamentos são coisas que nós criamos no astral, formas de pensamento. Formas de pensamentos positivas ou negativas. As negativas ficam como se fossem rostos chorando, rostos tristes, rostos com ódio, com raiva, ovoides, disformes, sabe? Formas horríveis. E até seres. Tá bom? Seres com aspectos muito horríveis mesmo, muito densos, tá bom? Então, minha gente, vamos observar a nossa qualidade vibratória. Trazer a nossa mente para o aqui e agora, observar a qualidade vibratória do que nós estamos pensando. Isso é muito importante. Existiu um japonês chamado Masaru Emoto, e o Masaru Emoto, ele fez um experimento mostrando que a mente influencia na matéria física. Ele pegou uma jarra d'água. Eu fiz um vídeo falando aqui quando eu falei sobre a cura das águas. Vou botar o vídeo aqui também para vocês, tá? Vou botar da Constituição Septenária e vou botar esse vídeo da cura sobre as águas. E o Masaru Emoto, esse japonês, ele fez o seguinte experimento, esse cientista, tá? Ele pegou uma garrafa de água, um recipiente com água, e colocou a palavra amor. Ele pegou esse recipiente, deixou lá por alguns instantes, plasmando aquela vibração da palavra amor na água, e depois congelou essa água. Pegou o gelo desta água, que foi congelada, e colocou no microscópio. Para sua surpresa, os cristais daquela água, né, em gelo, viraram cristais lindos, cristais como se fossem mandalas, com uma geometria muito perfeita, como uma grande mandala luminosa. A água tinha uma iluminação. Ao revés, ele fez o mesmo experimento com palavras de baixa vibração, como ódio, raiva, rancor e por aí vai. E para surpresa dele, quando ele tirou os cristais do gelo, que botou no microscópio, a água estava turva, a água estava lamacenta, a água estava até fédica, estava com fedor. Então, minha gente, isso prova que os nossos pensamentos, eles criam na matéria. Inicialmente, eu dou sempre esse exemplo do relógio. Inicialmente, alguém pensou que ia marcar o tempo. Começa no plano mental. E aí essa pessoa começou a plasmar isso na matéria. Inicialmente com um relógio do Sol, que marca através do andar do Sol, que tem um único ponteiro, e com o andar do Sol, ele vai marcando com a sombra daquele ponteiro.
o andar do Sol no céu, não é isso? Então, minha gente, mais tarde veio o relógio analógico e hoje os relógios digitais e até os smart relógios hoje em dia. Então, isso prova que isso começa na mente de alguém e depois vai plasmando na matéria. Assim é com tudo. Tudo começa no plano mental e depois ele vem se densificando e plasma no físico. Assim é com as nossas formas pensamentos, porque as formas pensamentos negativas ficam na nossa casa, nos cantos principalmente. E uma casa que tem muita desarmonia, muita discussão, muita briga, muito ódio, ela fica com aquelas energias impregnadas nos quartos, principalmente nos quartos de dormir, nas salas, no ambiente em que nós vivemos, também no ambiente de trabalho. Então nós temos que orar e vigiar. Deixar que o nosso observador interno, aquele que está além da nossa mente, observe e comece a orar e vigiar. Esse é um princípio das formas de pensamentos que nós que temos essa capacidade de criar como mentes, temos que estar muito atentos. Porque pensamentos são coisas, como diz o adágio místico. Esse adágio é um adágio muito antigo que os místicos do passado falavam, que os pensamentos são coisas criados por nós mesmos. Nós mesmos somos os nossos próprios obsessores, em muitas das vezes. Porque nós criamos através das formas de pensamentos e atraímos por afinidade espíritos afins. Quando temos pensamentos de medo, de ódio, de rancor, de raiva, de vingança, a gente atrai por afinidade, criando formas de pensamentos. Essas formas de pensamentos são captadas no astral por esses seres e eles se aproximam. E aí a gente atrai por afinidade, porque no astral, semelhante atrai semelhante. Quem tem medo de barata, vai atrair a barata. Ao revés, quem tem pensamentos positivos, quem tem uma mente agradecida, uma mente criativa, positivamente criativa, ela vai atrair espíritos criativos, ela vai atrair a espiritualidade superior, a espiritualidade de amor, de caridade, de verdade, de justiça, de conhecimento. É isso que se atrai, por afinidades, porque vai criar no plano astral também formas de pensamentos positivas, como flores, por exemplo, rosas, vegetações bonitas, belos animais. Tá bom, minha gente? Então, é isso. As formas de pensamentos nos influenciam no nosso dia a dia, porque pensamentos são coisas. E a gente pode, como eu falei, observar os nossos pensamentos. A gente deixa aquilo que está além do pensamento, ou seja, o nosso eu mais sutil, o observador interno, entrar em ação. E ele, através do silêncio interno, ele vai observar. Que tipo de pensamento nós estamos? Apenas observe, sem julgamentos, porque julgando você já está na mente inferior. O julgamento faz parte da nossa mente consciente, do nosso plano mental inferior, ou seja, do Kama-manas, da mente que julga, que calcula, que faz a lógica, que raciocina, tá bom? Mas além disso, nós temos, além da nossa mente, uma mente muito superior, que é a mente ligada à nossa consciência espiritual, a tríade espiritual. E aí, minha gente, é muito interessante a gente observar os próprios pensamentos. É esvaziar a nossa cuia para poder receber do alto todo o maná espiritual, porque as ideias já existem, como dizia Platão. Não há nada de novo abaixo do sol. Como dizia Platão e também como diz a Bíblia, né? A Bíblia fala disso, não há nada de novo abaixo do sol. As ideias já existem. A gente simplesmente se conecta com a luz espiritual que já existe. Geralmente os grandes inventos foram feitos
a partir do momento em que a mente estava vazia, que a pessoa não estava vivendo nem no hemisfério direito do futuro, nem no hemisfério esquerdo do passado, mas no momento presente. É aquele instante em que a pessoa olha para o nada, que ela fica olhando para o vazio, como se nada tivesse acontecendo. E aí, essa mente vazia, a grande ideia espiritual, a grande luz espiritual penetra. Porque, como eu já disse aqui, um copo cheio de pensamento e emoção em excesso não tem como nada penetrar. Mas se você esvazia a sua cuia, se você entra no seu vazio existencial de pensamento e de emoção, as ideias superiores chegam até vós, como um grande receptáculo de luz. Assim, Isaac Newton fez toda a lei da relatividade debaixo da macieira. Ele estava pensando em nada. Ele estava simplesmente se deleitando. Quando a maçã caiu, toda aquela ideia veio na sua mente, como as leis da relatividade são feitas. Ele recebeu isso do alto, mas essa ideia, essas leis já existiam. São os insights. Quando a gente está varrendo uma casa, quando a gente está tomando um banho, quando a gente não está pensando em nada, fazendo algo que a nossa mente fica vazia, sem pensamentos. Quando a pessoa fica olhando para ontem, deixa aquela pessoa olhar para ontem. É um momento mágico dela. É um momento que ela está ali em completa comunhão com o divino, olhando para ontem. Com o olhar perdido, olhando, sem nada, sem nenhuma preocupação de futuro ou de passado, apenas com o momento presente. Por que as pessoas são tão viciadas em esportes radicais? Porque o esporte radical, ele mantém sua mente no aqui e agora. Quem está andando de skate tem que estar concentrado no que está fazendo, porque senão cai. A mente não pode estar no futuro nem no passado, ele tem que estar ali, no presente. Assim é quem pula de paraquedas e outros esportes radicais. Por isso vicia. Quem faz surf, por exemplo, tem que estar ali, focado na onda. Porque senão, se começar a pensar no futuro, no passado, ele vai cair da prancha. Então, esses esportes, eles viciam porque eles trazem a mente para o aqui e agora. E o ser que faz esses esportes acaba comungando com o divino. Olha que beleza fazer um surf ali naquele mar maravilhoso. Se jogar de paraquedas. Você acha que o cara que se joga de paraquedas está pensando em alguma coisa? Nem no futuro, nem no passado. Ele está ali, presente, focado no que ele está fazendo. E é isso, minha gente. Formas pensamentos. Tá? Esses pensamentos, eles plasmam na nossa aura, plasmam no ambiente em que vivemos, e nós temos que, como vou dizer, cuidar da higienização do ambiente e da nossa aura, das nossas próprias formas de pensamentos, negativas, fóbicas, ansiosas. E é isso, minha gente, formas de pensamentos. Vamos pensar sobre isso. Vamos pensar se nós não estamos sendo nossos próprios obsessores. E através disso a gente atrai outros que estão no astral e por afinidade se aproximam. Lembrando que a pessoa que tem medo de barata, a barata vai nela. Porque ela atrai. No astral, semelhante atrai semelhante. E é assim que a coisa flui. Vamos observar as nossas formas de pensamentos. O que nós estamos pensando? Orai e vigiai, já dizia o grande mestre Jesus. Ou seja, deixe o seu ser mais puro, mais íntimo, observar a sua própria mente, observar o seu próprio ser mental. Namastê a todos vocês, até o próximo vídeo.